Deus deseja a sua felicidade. Deus deseja a sua profunda, absoluta, festejante, sacudida felicidade. Você, na verdade, Deus não só deseja isso, mas Ele quase que te estimula a você lutar, a você buscar a sua felicidade. E isso cria às vezes, alguns problemas na nossa mente, porque a felicidade, ela às vezes dá a impressão de que algumas pessoas, buscando a sua felicidade, elas se desviam do propósito original de Deus. Então a gente fala que às vezes essa felicidade é complicada, porque muitas das vezes essa felicidade te atrapalha. Mas o que eu queria dizer é que Deus deseja profundamente a sua felicidade. Nós no passado tínhamos uma frase, na verdade a frase está aí, que ela fala assim: você não foi feito para ser feliz, você nasceu para ser santo e irrepreensível. E essa frase parece uma frase muito certa, né? No sentido de que, poxa, você renuncia à sua felicidade em prol da santidade e da sua submissão a Deus, mas isso é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade. E, na verdade, todos nós buscamos a felicidade, irmãos. Todos nós queremos ser felizes. Tem uma frase aqui do Blaise Pascal que diz assim: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. Por mais diferentes que sejam os meios empregados, todos tendem para esse fim. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo. É o motivo de todas as ações de todos os homens, até daqueles que vão se enforcar. Ou seja, até daqueles que estão querendo dar um fim, o que eles querem dar fim a uma tristeza, porque eles querem buscar, no final, a alegria, a felicidade. Nós almejamos a felicidade. E o que eu digo para vocês é que nós nascemos para a felicidade. Eu, pensando sobre isso, né, e meditando, eu quero perguntar para vocês: o que vocês acham sobre Jesus? A palavra de Deus diz que Jesus recebeu um óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Jesus foi plenamente feliz. Jesus, ele teve, obviamente, momentos de tristeza, especialmente registrados ali no Getsemane, mas Jesus, ele era plenamente feliz. Eu achei bacana, o Moacir mandou um poema esses dias, acho que foi hoje, ontem. Ele mandou no WhatsApp chamado Jesus Magnífico, alguma coisa assim. E a primeira afirmação dessa poesia, desse poema que ele fez é: Jesus é o ser mais feliz da terra. E é uma grande verdade. Jesus é pleno de felicidade. Quando nós olhamos para Deus, o Pai rasgou o céu, se não me engano, 3 vezes para manifestar a palavra dele para Jesus. E quando os céus se rasgam ali para Jesus, especialmente no batismo dele, e depois em outros momentos, o Pai rasga os céus e aquela voz ouve e fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria. Deus, queridos, ele é um ser absolutamente autocentrado e plenamente feliz. Deus é totalmente satisfeito. E quando Ele nos chama pelo Evangelho para estar com Ele, Ele nos coloca com essa conexão, nesse amor, nessa alegria. Então, eu quero dizer para você que nós fomos chamados para ser felizes. Eu já contei essa história algumas vezes, mas quando eu era adolescente, não conhecia o Senhor, eu fui criado num lar cristão, meus bisavós cristãos, avós cristãos, pais cristãos, tios.
E a gente, obviamente, desgarramos. Obviamente não, né? Não deveria ser óbvio, mas desgarramos aí do aprisco. E quando adolescente, 14, 15 anos, 16 anos, eu olhava para aquilo que era a fé, né, dos irmãos, meus tios, da minha família, e via aquilo com um certo desdém, porque eu não via... eu falava assim, cara, o que eu quero, o que eu queria com um adolescente de 16 anos? Ser feliz. Eu queria ser feliz. Então, eu achava que a minha felicidade era viver de uma determinada forma. Ainda que eu imaginasse que aqueles elementos ali fossem verdade, que eram colocados para mim. Mas eu falava assim, isso vem depois. Primeiro eu vou ser muito feliz aqui, e depois eu vou andar nessa verdade, que ela é muito chata, muito... Caraca, sei que é o certo, mas caramba, espero eu casar, ter uns 3 filhos. 3, né? Quem saberia que eu ia ter 5 no final das contas. Então, eu imaginava que a vida com Deus era uma vida seca, desassociada de alegria e felicidade. Totalmente enganado. Então, a primeira afirmação que eu quero falar para vocês, meus irmãos, é que você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Amém? Segunda afirmação que eu quero falar, nessa introdução ainda, eu quero falar um pouco sobre a razão final de tudo isso que nós vemos neste universo conhecido e até no desconhecido, neste universo espiritual. Isaías 43, 6 e 7 fala que eu os criei para a minha glória. A maior realidade deste universo criado é que este Deus Criador, esse Deus Trino, Ele criou todas as coisas para a sua glória. Tudo foi feito, o mundo, as galáxias, o universo, foi feito para, de alguma forma, expressar a glória de Deus. Quando esses seres espirituais que nós cantamos aqui ficam gritando, cantando, santo, santo, é porque é quase irresistível para eles ao contemplar esse ser único, totalmente diferente de toda a criação, eles são compelidos a começar a adorar santo, santo, santo. E nós, da mesma forma, também, quando nos deparamos com esse ser, nós queremos também, de alguma maneira, expressar glória. O fato é que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. A salvação que nós tanto prezamos em Jesus, olha o que Efésios diz, que Deus, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Fomos adotados pelo Pai, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória e de sua graça. A salvação, ela é a razão final de Deus, ainda que seja de fato nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Ou seja, Deus tem uma objetividade na salvação, é te tirar do perrengue, é te salvar, te tirar do laço das trevas, transformar a sua vida. Mas o destino final da nossa salvação é a glória de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1 fala que, falando sobre o retorno do Senhor, quando Ele for instaurar o seu reino, fala que estes sofrerão, 2 Tessalonicenses 1, 9 a 10, diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, aqueles que não pertencem ao Senhor, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Ou seja, o Senhor vem, Ele vai chegar, né, e
eis que surge no céu com poder e muita glória, a glória de Deus vai se manifestar e aqueles vão ficar admirados, porque o propósito de Deus é expressar a glória dele, e nós sabemos que depois, quando o Senhor vir e reinar, ele vai ser tudo em todos, expressar plenamente a glória dele, nós vamos ver com clareza e não mais com este véu. E a palavra diz que a própria natureza geme, suporta angústias até agora, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Ou seja, essa glória dele que vai revestir a gente e que, por sua vez, vai fazer com que o próprio mundo criado comece a aplaudir o Senhor. Amém? Essas árvores aqui do Zoé, essas montanhas, como nós falamos, irão aclamar o nome do Senhor, todos os seres vão aclamar a sua glória, porque esse é o destino final de tudo, para isso vivemos. Ou se não for isso, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e pouco importa, porque viver com um mero protocolo de religiosidade, porque foi nos ensinado assim, por um tal de cristianismo, isso não faz o menor sentido. O sentido das nossas vidas é muito amplo, irmãos. É para expressar plenamente a glória do Senhor. Amém? Vamos lá. Eu agora quero fazer uma digressão aqui e juntar esses dois pontos. Primeiro, eu quero dizer que você nasceu para ser feliz. Que não é propósito de Deus para nós a infelicidade, um sentimento de incompletude, um sentimento de tristeza, um sentimento de perda, um sentimento de derrota. Veja bem, passaremos por estes sentimentos, mas o propósito final de Deus é a nossa profunda alegria. Isso está cheio nas Escrituras de começo ao fim. Depois nós podemos falar sobre isso. E a segunda afirmação que eu fiz é que tudo coopera e tudo, no final das contas, converge para a glória de Deus. E agora eu quero juntar esses dois pontos. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte. O fundamento da nossa alegria e felicidade é a glória de Deus. O fundamento da nossa felicidade é o quanto estamos convergindo e cooperando para esta glória de Deus. Este é o fundamento da nossa felicidade. Ou seja, pode buscar tua felicidade, muita coisa, busque, porque ela está centrada na glória de Deus. E buscar a glória de Deus é essencialmente buscar a tua própria felicidade, porque Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós somos satisfeitos nele. Frase do Piper. Tem longa literatura sobre isso. Quanto mais nós nos deleitamos em Deus, quanto mais prazer há em olharmos para Deus e falar, meu Pai, que alegria, mais nós glorificamos Ele. E quanto mais nós o glorificamos, mais nós sentimos prazer em Deus. E isso cresce a nossa felicidade. Quer ser feliz? Glorifique a Deus. Quer ser feliz? Entenda o que é o teu propósito e para convergir na glória de Deus. Então, queridos, essa é a introdução que eu queria fazer com essas afirmações. Uma recomendação, já que eu citei, John Piper, é um irmão precioso, ele já está bem velhinho, nunca vi alguém com tanto conteúdo organizado como ele. Né? Então, tem o site dele, o Desiring God, Desejando Deus, e o fundamento daquilo que o Senhor ministrou ao coração dele é a glória de Deus e o nosso prazer em Deus. Então, se você percebe no seu coração um gap, um problema, ou seja, você está seco, você está sem prazer em Deus, estude sobre esse assunto, da glória de Deus, da satisfação nele.
Mas parece, então, às vezes, uma pegadinha, né? Você fala, poxa, você estava falando que ia ser feliz, eu crente que o negócio ia ser show de bola, né, Fabrício? Só jogar um tênisinho, só fazer um churrasquinho, só viver na praia, afinal de contas, isso é a felicidade. Mas não, irmãos, não é uma pegadinha, é um fundamento real, bíblico e experimental. Lembra aí no seu coração, lembra nos momentos mais cheios da sua felicidade. Não foi quando você casou, não foi quando você teve filho, não foi quando você se formou, não foi quando você conseguiu aquela promoção, aquele emprego, não foi quando você conseguiu conquistar algumas coisas. Foi quando você efetivamente, nem que essas coisas tivessem acontecido, quando você percebeu que de alguma maneira isso glorificava a Deus, o Espírito encheu você e você falou, cara, eu nasci para isso. Então, essa é a realidade. Então, irmãos, nós queremos, necessitamos, o Senhor anseia que a gente seja feliz, e essa felicidade, essa alegria, ela está fundamentada na glória de Deus, em glorificar a Deus. É muito precioso ver como o nosso Senhor Jesus viveu com essa visão. Eu tenho uns rabiscos aqui no meu papel, vamos ver se eu consigo ir trazendo aqui alguns itens. Mas eu queria agora falar 3 pontos. 3 caminhos, 3 estratégias, 3 marcas, 3 possibilidades que te facilite viver dessa forma, glorificando a Deus e cheio de alegria e felicidade. E para começar, eu quero ler então o meu texto base, apesar de já ter falado um monte de texto, falado um monte de coisa, eu quero ler o meu texto base e explicar em cima desses 3 pontos como viver dessa forma. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 27, só a parte inicial, parte A, diz assim, deu para abrir aí? Filipenses 1, 27, diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Até aí, irmãos. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu meditando nas Escrituras, lendo Filipenses, li algumas vezes Filipenses, e é uma carta preciosa ali, é uma carta da prisão, né? Paulo preso, escreve a carta. É uma carta que aparece 12 vezes, o radical grego correspondente à alegria, ou seja, é uma carta repleta de expressões que marcam a alegria e a felicidade de Paulo, e isso é estranho, porque ele está preso, e aí a gente começa também a pensar, poxa, o que está nessa carta aí que tem esses segredos de tanta alegria? E então, dentro da estrutura da carta, foi que eu fui encontrando, pelo menos, essas 3 chamadas que eu queria que você guardasse no seu coração, para que você encontre esse estilo de vida, essa profunda alegria em Deus, decorrente da glória dele. Amém? Então, Filipenses 1, 27a diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Ok? Amém, eu já sei, isso aí eu sei, Rodrigo, isso aí eu sei, já me falaram. Eu tenho que viver bem, tem todo um estilão de vida aí, eu sei que tem que viver de uma certa forma, pipipi, papapá. Quero falar com você 3 pontos. Primeiro, irmão, nota aí, propósito. Queridos, viver acima de tudo, com alegria e para a glória de Deus, nós precisamos ser tomados de propósito. Olha quais são as expressões que transitam ali
em Filipenses, falada por Paulo: prossigo para o alvo, prossigo para conquistar, avançando para o que diante de mim está. Aquele que começou vai completar. Tudo em Filipenses. Paulo parece um gestor de empresa. Ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele vai, para onde ele precisa estar. Propósito. Olha essa outra afirmação de Paulo em 1 Coríntios 9:22, diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Cadê a turma da gestão aí? Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha isso, queridos. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Propósito. Propósito. Nosso Senhor Jesus, absolutamente, esse ser, como o Moacir falou, absolutamente feliz em toda a sua vida. Qual o fundamento, um dos fundamentos da alegria do Senhor? Propósito. Ele sabia claramente qual era o seu propósito. Propósito, visão, destino. Propósito, visão, destino. O Senhor Jesus era cheio de propósito. Esse supremo propósito do Pai que nós falamos estava pleno nele. Ele, quando chega, ele sabia exatamente para onde ele tinha que ir. Ele sabia que ele tinha que conduzir para Jerusalém, por exemplo. Tem um texto que fala que ele tinha uma cara resoluta. A aparência dele era que ele era decisivamente, ele estava indo para Jerusalém. Filipenses 2, de 5 a 9, que está aqui no capítulo, fala que Jesus foi obediente até a morte, ou seja, a visão dele não tinha nada que impedisse. Eu preciso chegar, o que precisa fazer? Precisa morrer? Eu vou. Cheio de propósito. Em João, capítulo 6, fala que ele falava: uma comida eu tenho que comer que vocês não conhecem, mas eu estou cheio dessa fome. De comer à vontade, de fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha um foco na cruz. Teve uma hora que uma pessoa, se não me engano foi um grego, quis que Jesus fosse para os gregos, e Jesus falou assim: ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus tinha um propósito muito claro e definido. Ele sabia que o destino dele era a cruz. E ele então conseguiu ir tirando do caminho todas as coisas que podiam evitar que ele concentrasse o seu destino. Propósito, visão, destino. Você quer chegar a algum lugar? Saiba o propósito de Deus para a sua vida. Você quer ser feliz? Encontre o propósito de Deus, que você vai glorificar o Senhor. E se alinhe a esse propósito e comece a excluir tudo aquilo que pode impedir de você alcançar tudo o que Deus tem para você. O Zag compartilhou uma palavra preciosa na célula sobre uma analogia da frutificação da árvore. Aqui, vendo tantas árvores, não pude evitar de lembrar. Ele falou sobre o efeito da poda. As árvores frutíferas crescem com o objetivo de frutificar. E é tremendo, porque isso está escrito na palavra, em João 15. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, para que dê mais fruto ainda. A seiva que brota da árvore, ela tem o objetivo de dar fruto. O objetivo, o propósito daquela árvore é dar fruto. Só que às vezes ela não dá fruto. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tirar os galhos concorrentes que roubam parte dessa vida, mas que são infrutíferos. Então você afasta aquilo que não é o central para que você cumpra o seu propósito. E então, ajustado, você produz muito fruto.
para a glória de Jesus. O Teninho, que é agricultor, o Teninho tem uma coisa meio de agrônomo, né? Fez curso e tudo. E aí ele complementou o seguinte: o Rodrigo, tem um detalhe a mais. Na minha casa tem um limoeiro, sei lá, uma bobreiro, sei lá o que ele falou, tem um treco lá. E ele falou o seguinte: às vezes a árvore dá fruto, e talvez seja a nossa realidade. A gente dá um frutinho aqui, frutinho ali, a gente dá um fruto. Só que é um frutinho miúdo. Acho que é a acerola. Uma acerolinha curta, uma acerolinha meio pequenininha, magrinha. E ele falou, quando ele poda, dá uma concentrada naquela vida, e que quando vem a próxima leva de acerola, vem cada pelotão, fruto bom, robusto. Propósito, visão, destino. Se a gente quer felicidade, nós precisamos estar alinhados na glória de Deus, com a glória de Deus. Agora, qual é o propósito que você vai glorificar a Deus? Qual é o propósito que você vai glorificar a Deus? Ah, não sei, eu estou no propósito geral. Eu estou no propósito genérico. Sabe aquela coisa de ser um bom discípulo, papapá. Eu estou no genericão. Não vai te ajudar. Sai do genérico. Se você não tem propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai andar no propósito dos outros. Você vai andar em alguém que tem propósito. Se você não tem propósito, você vai andar no tempo, no ritmo do outro. Se você tem propósito, meu amigo, você tem foco. Você tira o que não é e você avança. Paulo, prossigo para o alvo. Eu luto, eu me esforço, eu sei para onde eu vou, eu tenho pouco tempo, eu tenho um destino, eu avanço. Querido, eu quero te desafiar a você buscar em Deus revelação do teu propósito diante de Deus, que você vai glorificar o Senhor. Sai do genérico, sai do geralzão. Ah, eu quero ser um bom discípulo. Não, eu não sei, irmãos. Eu não sei, o Espírito Santo pode comunicar a você coisas grandes, coisas grandiosas que você vai viver, que você vai experimentar, formas que você vai glorificar a Deus. E o Senhor revela essas coisas. Eu lembro que ali no final de João, Jesus fala, ó, Pedro aqui, ele vai... Hoje você está andando aí, mas uma hora você vai ser carregado. Aí a Bíblia fala assim, e Jesus quis falar isso, revelando o gênero de morte que ele iria glorificar a Deus. Ele foi morrer, não está nas Escrituras, mas está na história. Jesus morreu crucificado. Pedro morreu crucificado. Na verdade, quando ele foi crucificado, ele falou, não. Não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. E aí ele morreu de cabeça para baixo. Sabe-se lá que tortura pior deve ser essa, terrível, o sangue... você morre, né? Você morre, o seu sangue vai indo para a cabeça e é terrível. Eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Mas o gênero de morte de Pedro foi profetizado da maneira que ele iria glorificar a Deus. Quanto mais nós vivos aqui, qual é o teu propósito? Qual é a visão de Deus para você agora? Eu fico pensando nesses tempos de quarentena, né? Com tempo, eventualmente, com mais tempo em família, com mais tempo... E aí, meu amigo, a dispersão pode ser plena, porque eu não sei para onde eu estou indo. A falta de propósito, ela é um câncer, ela é uma grande armadilha para a glorificação de Deus. E se você não glorifica a Deus, você não tem felicidade, porque o propósito final da nossa vida é a glória de Deus. Quando estamos desalinhados disso, nosso coração se encolhe, nosso coração se entristece, e a gente fica assim, puxa, está meio estranho aqui. Está faltando alguma coisa, estou com um buraco, não estou pleno, não estou... Por quê? Porque eu estou fazendo algo que não é o que o Senhor quer que eu faça. Então, querido, se você quer ser feliz, se você quer viver para a glória de Deus, viva de modo digno do Evangelho de Jesus, expressando tudo que Deus separou para você com propósito. Propósito, visão, destino. Se você não tiver prioridade, você vai viver na prioridade dos outros. O tempo do outro vai ser o teu tempo.
Porém, só uma observação também de Filipenses 3,16, Paulo fala assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, você pode não ter propósito, não ter visão. Eu estou andando aí no limbo, Senhor, confesso. Eu estou, como o pessoal brinca aí dos Bolsonaro, né, os gado. Eu estou indo na boiada, eu não sei. Está todo mundo indo, eu estou indo junto, Senhor. Não sei. Eu sei que eu tenho que andar com Deus, mas eu não sei qual foi o Senhor, não sei o que o Senhor tem para mim, não sei nada. Estou andando. Nesse meio tempo você vai ficar sem viver nada? Não, a recomendação de Paulo é: todavia, andemos de acordo com o que já recebemos. Ou seja, você já foi salvo, você já recebeu alguma coisa. Viva com coerência. Viva com aquilo que você tem. Mas, se você quer viver plenamente o que Deus tem para você, de forma a glorificar o Senhor, Ele vai revelar para você o seu propósito. Amém? Busque isso diante do Senhor. Segunda coisa. Viva de modo, texto original, Filipenses 1:27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Segundo ponto, para viver de modo digno do Evangelho do Senhor, glorificando a Deus e nos enchendo de alegria e felicidade, tal qual Paulo, que citou 12 vezes a alegria naquela carta, é integridade. Essa palavra do capítulo 1:27, vivei, ela é uma palavra que dá a ideia de ser um cidadão. Vivei, não é uma ideia de viver tipo de planta, que está vivo. Né? Não é viver assim, tocar o barco. Não, é viva a sua vida como uma pessoa numa sociedade. Ou seja, seja um cidadão que viva de uma tal forma digna desse evangelho. Com direitos, deveres, comprando, vendendo, plantando, colhendo. Ou seja, dentro desse quesito integridade, o que eu queria dizer para vocês é que não existe divisão na nossa vida, irmãos. Não existe divisão entre o que é espiritual, entre o que é secular ou o que é natural. Se nós queremos glorificar a Deus e ter essa felicidade, essa plenitude dentro de nós, nós precisamos ter integridade. E a integridade tem a ver da origem dessa palavra, inteiro. O homem inteiro é um homem que não é dividido. Então, qual é o problema, muitas vezes, da nossa vida e que rouba o potencial de Deus na nossa vida? É que nós dividimos a vida. Né? Então, aqui é como se fosse assim, ó, nós temos aqui o time da música. Aí, quando a gente olha aqui, é maravilhoso, né, irmãos? Queremos o seu nome. Até a voz fica mais bonita, né? Então, fica aquela adoração, aquela coisa bonita, aquela coisa gloriosa. Mas existe alguma distinção diante do Senhor do que é feito aqui para o que é feito na segunda-feira de manhã, ou na quinta tarde, ou em qualquer outro dia do mês ou do ano, no quesito viver? Não. Integridade é você ser um inteiro, uma coisa só, não ter divisão, não ter fissura, não ter separação, não ter momentos, não colocar sua vida em caixas, de maneira que ora você está de uma maneira e ora é outra. Né? Então, é como se a gente separasse a nossa vida pessoal, nossa vida espiritual, que se resume, vamos pensar, um culto, um discipulado, hoje em dia, uma live, ou qualquer assunto religioso, e houvesse uma outra vida, que era a vida comum. Então, por exemplo, eu posso trabalhar de uma determinada forma, viver minha vida comum, ser um cidadão de alguma forma, e ter a minha vida espiritual. Então, como se pudesse ser duas coisas distintas. Irmãos, falácia total. Então, assim, a vida do discípulo que quer viver como um cidadão de modo digno, é uma vida que não tem divisão, não tem fissura, não tem de um tipo de... E aí, essa integridade, ela é, para mim, eu vejo isso corpo, alma e espírito.
Eu penso, irmãos, que a maneira que a gente vive para Deus, ela tem a ver com aquilo que você come. Eu acho. Sabia? A maneira que você come. Porque o comer... Será que o comer não é para a glória de Deus? Hã? Tem que ser. A Bíblia fala, quer comemos, quer bebemos, seja para o Senhor. Ou seja, comer é para a glória de Deus. Ou não. Você pode comer de uma forma que não glorifica a Deus. Não é verdade? Você pode beber, né? E aí envolve questões até da próprio consumo de bebida alcoólica, ou não, ou qualquer outro tipo de coisa. Você pode beber para a glória de Deus, ou não. A pergunta é, existe alguma área da nossa vida que pode ficar fora desse propósito maior que é a glória de Deus? Pode. Mas você vai perder a alegria. Você vai perder felicidade. Porque toda a nossa vida é integral. Quer você queira, quer não. Então, a maneira que você vive, a maneira que você come, a maneira que você bebe, a maneira que você se veste, a maneira que você pensa a sua vida, a maneira que você tem as suas opções políticas, a maneira que você tem... se comporta efetivamente, a maneira que você... as coisas que você, agora em mundos modernos, aquilo que você posta, aquilo que você faz, aquilo que você expressa, tudo isso pode ou não ser para a glória de Deus. E aí eu faço uma ressalva, que eu não estou dizendo que você tem que ser aquele santarrão, né, que vive, né, então tudo tem que ter versículo, tudo tem que ter Jesus. Não, não é isso. O que eu estou falando é que existe um viver e uma vida para a glória de Deus. Vocês entendem? Amém? Vocês conseguem entender isso? Existe um viver que é para expressar a glória de Deus. E existe um outro tipo de vida. Qual é o problema? É quando falta integridade. Quando eu vivo um pouquinho aqui para Deus, e depois eu tenho um outro tipo de vida que não é. E aí isso é uma armadilha que vai roubando a minha felicidade, a minha alegria, a glória de Deus. Roubou a glória de Deus, irmãos? Rouba a tua alegria. Então... nós temos essa afirmação, né, o evangélico, eu especialmente, como eu falei, criado, né, a gente tinha que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, as principais coisas que um cristão não podia fazer era beber, fumar e jogar. E por que não, por exemplo, fumar? Por que não fumar? Fumar não, porque fumar faz mal. Então, fumar é um vício. É um vício e faz mal. Ou seja, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu tiro o cigarro. Só que aí a pessoa, sei lá, enche a cara de café. Tira o cafezinho dela, para você ver. É dor de cabeça, é dor de estômago, é dor no junho, é dor de tudo quanto é jeito, porque o cafezinho é sagrado. E dá dispersão, né? Dá foco. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós vivemos com o nosso corpo de forma relaxada, irmãos. Você quer glorificar a Deus? Glorifica a Deus no seu corpo. Coma de maneira que o seu templo glorifique a Deus. Expresse uma vida, tenha uma vida física dentro do possível, né? Não estou falando para você ser um atleta olímpico, mas que você glorifique a Deus. Não tem divisão, não tem separação. Ou é para a glória de Deus, ou não. Não existe santo e secular. Tudo é feito para expressar a glória de Deus. Né? Comida, bebida, equilíbrio, roupa, aparência, trabalho. Né? Trabalho, estar em casa. Nós voltamos aqui falando de pandemia. Está todo mundo, a maior parte das pessoas em casa, sem sair, sem poder ter um convívio maior. Então, está tendo muita coisa em casa para fazer. Né? Às vezes, nem sei se todo mundo está tendo uma ajuda em casa, né? Aquela pessoa para ajudar, todo mundo está tendo que fazer. E nós podemos fazer o trabalho ali que é colocado para nós de uma forma, né, ou de outra. Podemos glorificar a Deus lavando louça? Quem diz amém? Irmãos, eu detesto lavar louça, mas eu descobri que para lavar louça tem que adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus lavando louça. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. Não é verdade?
Você tem que varrer um chão, você pode varrer um chão assim, né? Mais sujando o chão que não. Eu falo assim, eu vou varrer esse chão da melhor forma possível. Eu vou fazer para a glória de Deus. Querido, vou te falar, seu coração vai encher de alegria. Bota uma aposta contigo. Teu coração vai se encher de alegria. Você vai jogar um tênis, por exemplo. Joga para a glória de Deus. É muito bom jogar tênis, né, gente? Mas temos que fazer tudo para a glória. Mas eu vou te falar, coloque isso em perspectiva de forma íntegra no seu coração. Ou então, meus irmãos, tira da tua vida. Mas não se deixa tomar pela mediocridade. Fazer uma coisa só por fazer, porque isso não expressa a glória de Deus. Você vai fazer? Alguma coisa é digna de ser feita? Então faça para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Olhe, respire, converse com as pessoas para a glória de Deus. Não tenha conversas sem objetivo. Converse, fala assim, quando você sai de casa, eu quero fazer para a glória de Deus. Quero viver para a glória de Deus. Eu quero ser inteiro para a glória de Deus. Tudo para expressar a glória de Deus. Filhos, querem se encher de felicidade e alegria? De felicidade? Glorifiquem a Deus recolhendo o lixo da casa. Glorifiquem a Deus varrendo, melhorando o seu quarto. Glorifique a Deus em tudo que você faz. Glorifique a Deus. Olhe para os seus pais como uma possibilidade de... Olhe como se fossem, entre várias aspas, várias aspas, como se fosse Deus. Eu falo assim, eu vou glorificar a Deus. Glorifique a Deus sendo pastor dos seus irmãos, os irmãos mais velhos, ou às vezes os mais novos. Eu não vou ser um irmão qualquer. Eu vou ser um irmão para a glória de Deus. Muda tudo, irmãos. Porque já que você é irmão, eu posso ser um irmão chato, posso ser um irmão enjoado, posso ser um irmão que não agrega nada, mas eu posso ser um irmão para a glória de Deus. Eu posso marcar o meu irmão. Quando eu falo irmão, irmão de sangue, né? Falando no ambiente de família. Eu posso ser um pai, afinal eu botei um monte de filho no mundo, mas eu posso ser um pai que glorifique a Deus. Senhor, tem misericórdia. Amém, vocês entenderam, né, irmãos? Viver de modo integral. Sejam sacerdotes para seus filhos. Pais, você é pai, você é mãe. Você já está aí, certo? Foi colocado, o filho nasceu, o filho é teu. Você pode glorificar a Deus com os seus filhos. Você pode ser sacerdote, pastor. Você pode ter um efeito glorioso, deixando uma marca, um legado espiritual na vida dos seus filhos. Então, nesse tempo de pandemia, nada mais importante que glorificar a Deus dentro da sua casa. Amém? Então, a nossa casa pode ser uma expressão de vida da Trindade só através da inteireza de coração, se nós entendemos que a gente já não vive mais para nós mesmos. E essa é uma das marcas do Evangelho. A gente já não vive mais para nós mesmos, mas para aquele pelo qual morreu e ressuscitou. Então agora eu vivo de uma qualquer forma. Irmãos, esse que o Wilson fala, prossegue para o alvo, com todas as dificuldades e as lutas que temos diariamente. Por quê? Porque a gente se desvia dessa integridade. Nós nos corrompemos. E quando a gente vai ver, a gente já está lá também querendo fazer tudo desleixado. Não é verdade? Mas, queridos, eu quero que você, ao longo dessa semana, desse tempo, coloque isso diante do Senhor. Quero viver para a glória de Deus. Nem que seja por interesse. Eu quero ser feliz. Isso vai ser. Agora, dentro dessa integridade, pegando aí a sequência que decorre do capítulo 1 de Filipenses, é muito interessante o que apresenta aí. Então, eu falei de um ponto da integridade no quesito pessoal. Agora, olha só isso que entra aqui no versículo 1:27 mesmo. Eu vou dar alguns destaques, tá, irmão? Alguns destaques. Firmes em um só espírito, como uma só alma, um só espírito, lutando juntos. Aí depois fala assim, completai a minha alegria, de modo que
penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí depois lá na frente do capítulo, depois você lê Filipenses, que você vai ver tudo isso lá. Nada façais por partidarismo ou vanglória, considerando os outros superiores a nós. Não tenha cada um em vista o que é seu propriamente, senão também cada qual o que é dos outros. Queridos, no quesito integridade, que a gente está falando nessa busca pela viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho, está a integridade. E um desses elementos da integridade é a unidade. É a unidade. Ser íntegro aqui, quando Paulo começa a colocar o estilo de vida, é unidade. E aí, irmãos, cada um aplica aonde quiser. Nós podemos aplicar na família, podemos aplicar no reino, podemos aplicar na célula, podemos aplicar na igreja. Você pode aplicar isso entre marido e mulher. O fato é que você ser íntegro é você ser inteiro, é você não ser dividido. Porque quando você começa a ser dividido, o que acontece? Você perde o teu propósito. Você começa a perder o teu foco. Então, uma hora você pensa uma coisa, hora você pensa uma coisa, você começa a tomar partido de um lado, toma partido de outro, ou vanglória. Então, queridos, é um ponto muito precioso aqui de Paulo, quando ele coloca que a integridade é uma integridade que nos gera uma unidade. O Salomão uma vez falou comigo, e tem falado isso, sobre a unidade na liderança. Rodrigo, a hora que nós tivermos com uma unidade maior, eu creio que o Espírito Santo ele vai testificar esse mesmo pensar e vai vir de forma mais intensa. É o que eu creio. Por sermos íntegros, pensando a mesma coisa, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, com o mesmo amor, lutando juntos. Não é cada um lutando na sua lutinha, não, nós lutamos juntos. A hora que temos essa unidade, o Espírito testifica, porque o Espírito é uma trindade única, íntegra. E aí o Espírito começa a testificar, a dizer sim, sim, e ele demonstra com presença, com poder, com frutos, com glória. Tenhamos o mesmo sentimento, irmãos, com integridade, para a glória de Jesus. E o terceiro ponto, não sei quanto tempo eu já estou falando, para nós vivermos vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus, e dessa forma glorificar a Deus, e dessa forma nos encher de felicidade, é gratidão. Propósito, me dá visão, me dá o destino. Integridade, inteiro, tem a ver com a minha identidade. E gratidão. Gratidão, irmãos. Por que gratidão é importante na glória de Deus? E aí eu capturo de novo aquela figura que o Zag compartilhou conosco, que é uma realidade. Porque é o seguinte: você é um filho de Deus, você nasceu de novo. Amém? Você foi colocado em Cristo, foi colocado no corpo de Cristo. Se você é de Deus, se você é filho de Deus, existe uma realidade. É importante os pais disciplinarem os filhos, corrigirem os filhos, né? Nós temos essa prática muito forte entre nós, de corrigir, disciplinar os filhos, para que eles entendam não, entendam a autoridade. E a gente não tem essa ideia porque a gente leu na Pais e Filhos. A gente leu, nem sei se existe Pais e Filhos ainda. A gente entendeu isso da palavra. Tivemos revelação disso, aplicamos em nossas famílias, vimos os efeitos positivos disso, do equilíbrio disso. E, acima de tudo, percebemos que essa é a forma como Deus nos trata. Está escrito nas Escrituras. Qual o pai? Se vós estáis sem correção, não são filhos, mas são bastardos. Está lá escrito em Hebreus. Ou seja, se você é filho de Deus, você passará pela moenda de Deus.
Qual é a moeda de Deus? A moeda de Deus é para nos fazer voltar ao propósito. E a moeda de Deus é para nos fazer voltar à integridade. Sempre que Deus vem tratar conosco, pode escrever, tem a ver com algum desses aspectos. Ou o nosso propósito saiu de linha daquilo que o Senhor deu, ou a nossa integridade começou a ser corrompida e Deus também vem e trata conosco. História conhecida do nosso querido Ismael, sogrão aí do Fabrício, que tinha um chamado claro, um propósito bem claro de viver para pregar o Evangelho, e entendeu, teve uma sacada muito melhor que a de Deus, e falou, não, isso aí depois, agora eu vou ser piloto comercial. Então, ficou pilotando, fazendo curso, e caiu de avião, né? E ficou muito mal, e depois o Senhor restaurou, mas para ele ficou bem claro que ali foi disciplina de Deus. Um Deus que disciplina um filho. Para quê? Para retornar ao propósito. Eu estou falando isso por quê? Porque na nossa vida, irmãos, nós vamos ser tratados por Deus, seja através da igreja, seja através de fogo amigo, né? Irmãos que às vezes nos ferem, nos machucam, ou às vezes a própria liderança instituída que coloca uma posição que aparentemente pode ser ali no momento totalmente equivocada e aquilo limita a nossa vida, ou circunstâncias das mais variadas, doenças, enfermidades, perda de emprego, ou qualquer outra situação que te leve a ser pressionado, tensionado para que as suas bases, que os suas verdades sejam corrigidas. Quem sabe nossa pandemia não é uma grande, como diz o C.S. Lewis, uma dor ou sofrimento ao megafone de Deus para falar ao mundo surdo, para nos fazer voltar ao nosso propósito como igreja, como discípulo, para a nossa integridade. Então, Deus, certamente, se você é filho, vai trabalhar na sua vida. E Ele não desiste, irmãos. Deus não desiste. Ele vai até o fim. E Ele, às vezes, vai, e se você não ouve, Ele vai mais forte. Se você não ouve, Ele vai mais forte. Ele vai falar contigo. Ele vai te pressionar. E nessas horas, você precisa ouvir e ser grato. Por isso, gratidão. Se a gente quer viver, acima de tudo, de modo digno, do Evangelho de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para ser cheio da felicidade de Deus. Temos propósito, claro, visão do propósito de Deus, visão do propósito dele para a minha vida, integridade de vida e gratidão em todos os momentos, até nos momentos que vem a disciplina de Deus, circunstâncias totalmente adversas. Então você é pressionado por Deus pelas circunstâncias. Deus está aparando a árvore, tirando o que não presta. E você fala, Senhor, graças te dou. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Você sabe muito bem, os teólogos divergem sobre o que seria, mas o fato é que era algo que limitava a vida de Paulo. Era um limitador, devia ser uma coisa muito chata, que espinho na carne. O problema do espinho não é quando ele finca. O problema do espinho é quando ele fica. Né? Quando ele espetou, doeu, acabou. Mas quando ele fica quebrado lá no pé, cara, é muito ruim. O negócio inflama, você incomoda o tempo inteiro, você vive com aquela coisa incomodando. Paulo tinha esse incômodo, alguma coisa. Alguns falam que era uma doença na vista, outros falam que eram outros problemas. O fato é que ele tinha um limitador. Ele falou, Jesus, tira esse negócio de mim, Senhor. Está dando. Não está dando para viver com isso, não. Senhor, tira esse negócio de mim, Senhor. Te conheço, o Senhor se revelou para mim lá naquela estrada da margem. Tem esse papo reto aqui, eu já fui no terceiro céu, conheço coisas inefáveis. Senhor, tira esse negócio de mim. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com essa limitação você vai me glorificar mais. Paulo orou a quarta vez? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo espinho. Eu vou te glorificar mais na minha fraqueza e essa alegria, esse incômodo vai ser pequeno diante da alegria
que vai brotar, que vai fluir no meu coração. Então, queridos, nós temos um Pai que poda a nossa vida. E eu quero te animar a ser grato, para que você seja cheio de gratidão em todas as circunstâncias. Entendendo Romanos 8, 28, entendendo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para nós que somos discípulos de Jesus, não tem acaso, não tem circunstâncias. Deus nunca perde o controle, irmãos. Deus está no controle e trata com a nossa vida para um fim proveitoso, para nos levar para a glória dele. O final desse texto, de Romanos 8, 28, é para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus. É o destino, nosso destino final. Então, queridos, propósito nos leva a um destino, integridade tem o foco na nossa identidade, a gratidão tem a ver com a nossa atitude diante das circunstâncias. Eu quero, então, terminar dizendo isso para você. Coloque isso diante do Senhor. Tenha uma vida, viva a sua vida como discípulo, como cidadão, acima de tudo, de modo digno, que glorifique o Senhor em tudo. Entendendo que esse é o fundamento da tua felicidade. Você buscar isso, você está lidando direto com aquilo que é o objetivo de quase todo mundo, ser feliz. Então, Deus te chamou para ser feliz. E essa felicidade está diretamente ligada à glória dele. Não tem como escapar. Esse é o nosso destino. E busque diante do Senhor o seu propósito. Não viva no propósito dos outros. Não viva de carona na visão dos outros. Tenha e busque diante do Senhor a visão e o propósito específico da sua vida, da maneira que você irá glorificar o Senhor. Seja tendo uma família, seja com a profissão que você tiver, seja fazendo algo em outras nações, em outros países, seja vivendo e realizando coisas absolutamente fantásticas para o Senhor, mas coloque isso diante do Senhor. Não viva sem meta. Veja como foi com o Senhor Jesus. Com Jesus, ele em troca da coroa que lhe estava proposta, não considerou a ignomínia, ou seja, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Paulo, ele falava, por essa razão eu luto, não sem meta. Então, coloque isso diante do Senhor. Senhor, vem a mim, fala comigo, revela o meu propósito da minha família, porque queremos te glorificar plenamente naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quero viver em integridade, sem dividir a minha vida, vivendo plenamente para a tua glória. Seja lavando louça, seja varrendo o chão, seja estando entre os poderosos e os reis da terra, eu vou glorificar o Senhor com a minha vida. Coloque isso com uma profunda decisão do seu coração, de glorificar a Deus em todo o tempo, sem 1 milímetro da sua vida distante disso. Mas saiba que no meio do caminho, você vai se distanciar disso. Eu e você erramos, falhamos, caímos. E para isso vivemos no corpo de Cristo, porque a igreja edifica o corpo de Cristo, o corpo de Cristo edifica o corpo. Nós recebemos palavra profética, recebemos a ministração do Espírito, erramos, falhamos, e assim vamos sendo aperfeiçoados. Mas quando você cair, tropeçar, sair do seu propósito, sair da sua integridade, começar a entrar num processo de murmuração, dobre o seu joelho, querido, e volte para o Senhor. E hoje é tempo de voltar para o Senhor. Veja onde caíste, se arrependa e volta à prática das primeiras obras. Hoje, querido, é tempo de retorno, de arrependimento, de você voltar, de falar, Senhor, de fato, eu não vivo plenamente como eu sei que eu deveria viver para a tua glória. Mas eu reconheço, o Senhor abriu a mão da sua glória para que eu te glorificasse. O Senhor Jesus abriu mão da glória dele para viver aqui entre nós e nos encher da glória dele, compartilhar dessa alegria. Então, queridos, há tempo de nos ajoelharmos diante do Senhor. Recebemos do sangue do Cordeiro sobre nós, que nos perdoa das nossas falhas, de quanto que às vezes buscamos a nossa própria glória, como Salomão falou aqui.
né? Um parênteses. Tem um texto em João que fala que os fariseus não conseguiam ver Jesus, porque eles buscavam a glória uns dos outros. Quando nós não buscamos a glória que vem de Deus, nós somos cegos, irmãos, para ver Jesus. Busque a glória de Jesus e você vai ser cheio de revelação. Busque a glória de Deus e o Espírito do Senhor vai te encher de novidade de vida, de luz do Senhor, para ver o Senhor Jesus. Se você não está enxergando o Senhor, busque a sua glória e Ele vai fazer os seus olhos se abrirem para ver Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Nós vamos orar então agora. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos por esse tempo aqui, por poder compartilhar essa palavra, por estarmos juntos. Senhor, também é óbvio que precisamos reconhecer como igreja, precisamos reconhecer como pessoa, eu, Rodrigo, precisamos reconhecer que falhamos, Senhor, que estamos distantes daquilo que entendemos que é a plenitude disso aqui que estamos falando. Não temos como fingir que não estamos distantes, Senhor. Nós sabemos quem somos, nós sabemos como vivemos. Mas, Senhor, nós aqui agora queremos pedir assim o teu doce amor, o perdão do Senhor venha sobre nós, nos enchendo. Senhor, e nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Nós trazemos as mãos aqui, Senhor, nos ajoelhamos diante do Senhor com o nosso coração, reconhecendo que falhamos uma, duas, muitas vezes, e que precisamos do Teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos. Dá-nos uma visão nova da Sua glória, Senhor. Dá-nos uma visão nova da Sua pessoa. Dá-nos uma visão nova de um viver diário, de maneira que a gente glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor em tudo, exaltando esse evangelho bendito do Senhor. Oh, Senhor, traz o bálsamo de cura na Tua igreja. Senhor, traz um bálsamo de perdão na Tua igreja. Traz um bálsamo de retorno para nós, Senhor, para que a gente retorne e glorifique ao Senhor e viva de uma forma intensa na Tua presença. Livra-nos da mediocridade, livra-nos da mornidão. Tua palavra fala que o morno será vomitado, antes fosse frio ou quente. Livra-nos, Senhor, de achar que áreas da nossa vida são para nós mesmos. Não, Senhor, encha-nos de uma visão plena do que é a Sua glória. Oh, queremos viver para Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu evangelho, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Abençoa os irmãos que estão em casa agora, ouvindo, que eles sejam ricamente tocados e que as suas vidas sejam assim fortalecidas nesse dia para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.